Olá pessoal! O objetivo da aula de hoje é apresentar uma introdução ao framework React. O React é um framework que auxilia no desenvolvimento de aplicações front-end baseadas em JavaScript. Através do React é possível renderizar componentes visuais através de duas bibliotecas principais: Web, a partir do React DOM, e Mobile, a partir do React Native. O React pode ser desenvolvido utilizando JavaScript ou o TypeScript, com o apoio do Node.js. O React permite a criação de componentes de software reutilizáveis e que se organizam de forma hierárquica, permitindo a criação de componentes de menu, barras de navegação e outros elementos visuais interativos, bem como a criação de componentes agregados. Ao longo das aulas, serão apresentados os conceitos básicos do React, como Component, State e Props. Tudo isso a partir de uma perspectiva web. Vamos iniciar o React na prática? Mas só depois da vinheta. Continuando nossa aula prática, o objetivo da aula de hoje é criar um projeto React utilizando o Replit. O Replit ele permite criar projetos React de duas formas, e as duas formas utilizam-se de templates. Eu vou mostrar para vocês aqui os dois tipos de templates e vou demonstrar qual é o template que eu recomendo. Então a gente vem aqui na opção de New Rep e para criar o projeto, né, a gente escolhe a linguagem, ou mais abaixo nós temos a opção de escolher um template. Eu tenho esse template React.js, tá? Que ele é bem simplificado, com bem poucos arquivos disponíveis pré-configurados. E a gente tem o Create React App, que é essa opção aqui embaixo. A gente escolhe, na verdade, a gente vai escolher essa opção. Eu vou colocar o nome do projeto aqui de React, utilizando o template Create React App. Por que essa opção? Essa opção eu consigo criar projetos também quando eu estou utilizando a aplicação Create React App através do Node.js em ambiente de linha de comando, se eu fizer toda a instalação no meu computador ou no ambiente de desenvolvimento. Então, quando eu instalo o Node.js, eu tenho acesso a essa aplicação, que é uma aplicação que cria um template de projeto do React. Então, eu estou optando por essa opção aqui, porque essa é uma opção que vocês conseguem reproduzir, inclusive no ambiente local, não através da nuvem, ok? E também por ela já oferecer outros arquivos com pré-configurações importantes, e a gente vai observar essas configurações ao longo das aulas. Então a gente cria o nosso projetinho aqui utilizando o template Create React App, e ele já vai me criar um conjunto de pastas e um conjunto de arquivos iniciais que permitem que eu faça um teste inicial no meu projeto, inclusive podendo modificar algumas situações. Como foi comentado na introdução, o React funciona com base no Node. Então, tudo que a gente desenvolve, no momento que a gente roda, ele executa tudo através do Node. Então, o que acontece? Eu tenho um conjunto de pastas que ele cria aqui para mim, tá? E a gente vai observar o seguinte: a gente vai observar essa pasta src inicialmente.
Aqui na pasta src ele me traz alguns arquivos, tá? A gente vai concentrar no arquivo index.js e no arquivo app.js. O restante são arquivos de CSS, arquivos de imagem, que são arquivos utilizados para dar uma formatação no nosso projeto inicial. Os mais relevantes até o momento são o index.js e o app.js, e a gente vai navegar rapidamente sobre eles. Antes disso, eu vou executar esse projeto para a gente observar o resultado. Então a gente clica aqui no Run e ele vai dar um start no projeto exatamente da mesma forma. A gente pode observar aqui nessa parte inferior, executa da mesma forma no command line no ambiente local. Ele demora um pouquinho, inicia todos os scripts necessários e vai abrir uma janelinha para observação do resultado. Essa janela é uma janela pequena, tá vendo? Ela abre aqui, essa janela é uma janela pequena e a gente vai ter que expandir ela para poder observar o resultado de uma forma mais adequada, e no momento que estiver fazendo os testes também, na criação dos componentes pessoais, será necessário fazer a expansão dessa janela aqui, essa tab, para que a gente consiga enxergar de fato o resultado da aplicação. Mais um momentinho, ela já vai estar disponível para a gente. Demora um pouquinho no início, tá? Toda vez que a gente vai compilar todo o projeto e inicializar todo o projeto usando o React, ele demora um certo tempo e ele possui uma característica que, após isso, toda vez que a gente faz uma modificação no nosso código, ele automaticamente já carrega isso no browser. Então ele gerou esse resultado aqui. Eu vou expandir essa tela. É um resultado simples, na verdade é esse resultado aqui, e que a gente pode observar já de início. Ele já está fazendo uma adaptação aqui na questão da imagem, mas isso são detalhes que a gente vai observando ao longo do tempo. Então, esse primeiro projeto, ele simplesmente cria um componente, e esse componente apresenta uma imagem, apresenta um texto a ser modificado e apresenta um link. E é isso que a gente vai buscar mostrar para vocês rapidamente aqui, através desses dois arquivos, index.js e o app.js. O que acontece na verdade aqui é o seguinte: o arquivo index.js nós vamos concentrar apenas em 3 linhas iniciais aqui, que é a linha 1, a linha 2 e a linha 7. Tá? O restante das linhas são complementos que a gente não vai utilizar nesse momento e poderíamos até inclusive excluir daqui. Tá? A linha 1 ela está determinando a importação do React, ou seja, tudo isso aqui só vai funcionar se eu estiver utilizando o React, tá? Que é o framework e que permite que eu crie os componentes, entenda o que são componentes e renderize as minhas telas. O outro importação importante aqui na linha 2 é a importação do React DOM, ou seja, é a parte do React que entende renderização para o web, ou seja, que entende as tags HTML e tags que vão gerar conteúdos para o web, ou seja, para o browser, para ser acessado via browser. Tá? O restante das linhas aqui são basicamente estilos. Tá? Aqui na linha 4 também é importante, eu não comentei, mas é importante porque é onde eu estou importando o meu primeiro componente. Tá? Lá na introdução a gente fala em criação de componentes reutilizáveis, então na verdade aqui eu já estou fazendo reuso de um componente chamado app, que na verdade foi definido nesse arquivo chamado app.js. Então aqui eu estou importando o component denominado app.
E na linha 7 eu tenho a base da minha hierarquia, que é um comando na verdade que define a chamada de um método render a partir do meu objeto React DOM que eu importei na segunda linha. E o que ele faz? Ele simplesmente me diz o seguinte, que o componente app que eu importei, ele é o meu documento root e a partir dele toda a minha aplicação vai ser renderizada. Basicamente isso. Então eu tenho um arquivo base onde eu determino qual é o meu componente pai de toda a minha hierarquia de componentes dentro do React. Então essa linha aqui é bastante relevante. Se eu não tiver ela, não vai funcionar nada no meu código. Então eu tenho a linha 7, que é a linha que define quais são os elementos que vão ser renderizados. Eu poderia não utilizar um componente aqui, poderia usar até inclusive algumas tags HTML aqui, tá? Mas é interessante a gente observar sobre essa perspectiva, porque aqui eu já tenho uma ideia clara da minha base da hierarquia do React. E as importações que são extremamente importantes, a importação do React e a importação do React DOM. Se eu estivesse trabalhando com um React Native, aqui em vez de usar React DOM, eu estaria utilizando o React Native, tá? Mas eu estaria utilizando a mesma ideia de organização de componentes do React, porque ela vale tanto para o React DOM quanto para o React Native. Então, esse meu arquivo aqui é o arquivo que no momento que existe a execução do meu projeto React, é o arquivo que é chamado inicialmente, porque é a partir dele que eu busco o meu componente pai na minha base hierárquica de componentes da minha aplicação. Ok? E agora a gente vai observar o componente app, que é o que está sendo chamado de fato, né? É no componente app que eu tenho esses resultados visuais que a gente observa nessa tela aqui. Então agora a gente vai dar uma olhadinha aqui no componente app. Olha o que acontece. Na linha 1 ele está importando o React para ele conseguir entender que a gente está desenvolvendo um componente. A linha 2 e 3 são importações de imagens e de estilos, então a gente pode deixar para depois. E ele cria, na verdade, aqui se a gente observar, ele vai criar uma function chamada app. E essa function chamada app tem um retorno. E essa function vai ser encarada como um objeto, porque ao final eu vou estar exportando essa function app. É possível criar componentes utilizando classes? Sim, é possível criar componentes utilizando classes. A gente vai mostrar para vocês isso ao longo das aulas, como criar componentes utilizando classes. E também é possível criar componentes utilizando functions. Ok? Então o React ele tem essa possibilidade de criar components utilizando functions e components utilizando classes. Eu vou mostrar para vocês as duas opções, tá? Mas o mais importante aqui é observar o seguinte: eu tenho uma function determinada app e nessa function eu tenho um retorno, e esse retorno vocês vão observar que é a minha saída, ou seja, aquilo que vai ser renderizado no meu componente. Basicamente aqui eu tenho códigos HTML, certo? E o que esses códigos HTML fazem? Basicamente é o seguinte: eles apresentam a imagem, né? Eles apresentam o link. Estão vendo que o Learn React está determinado aqui por essa tag A, que é o de link. E se a gente quiser observar o resultado visual, a gente pode inclusive mudar algum texto aqui, ó. Eu vou escrever aqui, ó, no lugar de edit, eu vou escrever React. Eu gostaria que vocês observassem aqui embaixo. O que vocês observaram já inicialmente? Eu apaguei, ele já compilou e já atualizou a minha aplicação, né? Retirou o edit. Agora eu vou escrever o React.
o ambiente do React vai automaticamente atualizar aquilo que eu fiz. Então isso é uma característica do React, de atualizar os componentes a todo momento. Isso é uma característica do ciclo de vida de estados do React, que a gente vai estudar mais para frente. Toda vez que eu faço uma modificação num componente, ele se auto-atualiza. Então isso gera uma possibilidade de interação bastante interessante com os meus usuários, porque eu consigo atualizar somente partes da minha tela adequadamente à minha usabilidade. Então, pessoal, o que eu gostaria que vocês buscassem fazer num primeiro momento é criar o projetinho usando o template do Create React App, observassem esses dois arquivos index.js e app.js, e se quiserem, vocês podem fazer alguma modificação simples aqui nos arquivos, nos comandos HTML, se vocês dominam, para observar os resultados da aplicação na prática. O que eu tinha para vocês na aula de hoje, inicialmente é bem introdutório, mas é um primeiro passo para que a gente possa evoluir no nosso estudo sobre o React. Eu agradeço o tempo de vocês. Até a nossa próxima aula. Legal! Vocês gostaram do conteúdo? Então não esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like ou dislike e voltar para conferir as outras aulas. Valeu!